Agora vamos resolver, eu vou com você da questão 13 a 23, só com questões de polissemia. Aqui a banca diz o seguinte, pelo jeito, o tempo... Então, peraí. Pelo jeito, o tempo também precisa de um tempo para se ajustar nestes tempos desajustados. Há um jogo linguístico com a palavra tempo. Esse jogo se constrói a partir de qual relação semântica? Então, a primeira coisa que você faz é, qual é o jogo, né? Qual é o jogo? O jogo que a banca fala da palavra tempo, isso aqui é igualzinho àquela questão da FGV, ó. Pelo jeito, o tempo precisa de um tempo para se ajustar nestes tempos desajustados. Veja, eu tenho uma repetição de vocábulos, só que esses vocábulos, eles têm o mesmo sentido. Veja, o tempo na primeira ocorrência é igual ao tempo da segunda? O significado é o mesmo? E é o mesmo que o da terceira? Não. Então, é repetição de vocábulos que não possuem o mesmo sentido. Se é repetição de vocábulos que não possuem um único significado, ou seja, eles têm mais de um sentido, então, se eles têm mais de um sentido, é uma repetição de vocábulos polissêmica. Resposta, letra E. Galera que prestou concurso para a Câmara dos Deputados, se tivesse resolvido essa questão antes comigo, eu não teria estranhado. Só abrindo aqui parênteses, quando veio o concurso da Câmara, cuja questão eu corrigi hoje, comentei, né, no início da aula, muita gente estranhou aquela questão. Falou assim, nossa, como assim? Canto? Isso ficou bom? E, na verdade, agora você está vendo. Sim, ficou bom. É um jogo linguístico. Por quê? Porque esse vocábulo é polissêmico. No primeiro caso, pelo jeito, o tempo aqui é o tempo meteorológico. Então, no primeiro caso, ele está falando de um tempo da meteorologia, né, o tempo. No segundo caso, veja, nestes tempos, ó, precisa de um tempo aqui é um instante. E no terceiro caso, nestes tempos, aqui quer dizer época. Então, ó, o tempo precisa de um tempo, ou seja, de um intervalo, né, de um momento para pensar, para se ajustar nestas épocas desajustadas. São vocábulos iguais com sentidos diferentes. Aí eu quero que você comente comigo, aqui vale a pena, cada uma das alternativas. Por que não é letra A? Porque na polissemia eu tenho o mesmo vocábulo, mesma palavra com sentidos diferentes, que foi o que ocorreu, tá? Então, ó, as palavras, vou colocar assim para a gente poder fazer o mesmo nas outras, ó, palavras iguais com sentidos diferentes. Na sinonímia, o que eu tenho? Por que não foi letra A? Porque na letra A, olhe para mim, na sinonímia, bora galera que está aí ao vivo aproveitando a aula, participando, que na última aula vocês arrasaram. Na sinonímia, as palavras são iguais ou diferentes? As palavras são diferentes e o sentido é que é igual. Então lembra, sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, mas são palavras distintas. Na antonímia, o que eu tenho? Palavras iguais ou diferentes? Diferentes. E o sentido? O sentido é contrário. Por isso, são antônimos. Paronímia. Na paronímia, as palavras são iguais? Não. Palavras diferentes. Ou seja, parecidas. Vou até colocar aqui para você não esquecer. Só. E o sentido? O sentido? Não, o sentido é o mesmo? Não, o sentido é diferente. Então, lembra? Paronímia é ir de encontro a, ir ao encontro de,
né? Emigrar, imigrar, são palavras parecidas, por isso parônimos, mas sentidos diferentes. E na homonímia, lembra? Alguma coisa é igual. Veja. Ou, então vem, as palavras, elas são iguais. Elas são iguais ou iguais na escrita ou iguais no som. Lembra? Homônimos homógrafos e homônimos homófonos. E o sentido da homonímia? O sentido é igual? Não. Sentido diferente. Tá bom? Pegou todo mundo? Que bom, hoje você já não confunde mais isso. Esse é o objetivo. Você está juntando tudo de semântica. Bora mais, você vai comigo até a questão 23. Questão 14. As seguintes alternativas apresentam exemplos de polissemia, que é quando, olha que bonitinha a banca explicando, que é quando a palavra tem mais de um significado, exceto, então veja, ó, você vai buscar aí a única alternativa cujo vocábulo sublinhado não tem mais de um significado. A vela, vela do barco, a palavra vela, ela pode ser a vela do barco ou a vela cera, né? A vela que você acende. A letra B, tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Passageiro, nesse contexto, é o passageiro do ônibus. Mas passageiro pode ser aquilo que passa, aquilo que é efêmero. Então, são dois sentidos. Polissêmico esse vocábulo. C, a cesta. A cesta estava cheia de frutos. A cesta. Tem mais de um sentido? Não. Cesta. Cesta, assim, só pode ser uma. Adriana, mas não tem cesta de sexta-feira? No caso de cesta de sexta-feira, você teria um homônimo homófono. Pare para pensar. Mas seria o mesmo som só. Porque sexta, desse jeito aí, com essa grafia, só existe uma. Se só existe uma, não é para viajar, ah, mas tem sexta de sexta-feira, mas não se escreve assim. Na polissemia, é a mesma palavra, escrita do mesmo jeito. Essa palavra, ela tem que ter uma origem etimológica comum. Não tem. Sexta de sexta-feira não tem a mesma origem etimológica de sexta dos frutos. Então, essa palavra sexta, da maneira como está escrita, só tem um sentido. Resposta, letra C. Você sabe jogar damas? Damas pode ser a dama do jogo, de tabuleiro, pode ser a dama mulher. Veja, na vida tudo passa, até a uva passa. Aqui passa, já, ó, isso aqui é um jogo linguístico, de um vocábulo polissêmico, igualzinho a questão da FGV. Repare, ele não repetiu por um problema, ele repetiu intencionalmente. E aqui mesmo dá para ver os dois significados da palavra passa. O primeiro passa é o verbo passar, e o segundo vocábulo passa é da uva, uva passa. Então, são dois sentidos, é um vocábulo polissêmico. Tudo isso é polissemia. E o legal dessa questão é você ver que todas essas palavras, elas têm mais de um sentido, só que naquele contexto não havia ambiguidade. Quando eu digo vela do barco, dá para ver que vela é. Quando eu digo tudo é passageiro, aqui houve ambiguidade, olha que legal, mas foi uma ambiguidade intencional. Por quê? Olha que legal essa ambiguidade. Ó. Vamos brincar rapidinho, gente, semântica é muito legal. Ó, a letra A não tem ambiguidade, então, ó, sem ambiguidade. A polissemia não gera ambiguidade. A letra B é com ambiguidade. Olha que legal. Só que é uma ambiguidade do bem, porque é uma ambiguidade estilística. Quando ele diz tudo é passageiro, o primeiro sentido que você vê é aquele de passageiro é porque vai passar, do verbo passar. Mas aí, quando ele continua falando, dá para ver o segundo sentido, que é motorista e cobrador. E aí, veja, ele explorou os dois sentidos, ele gerou ambiguidade, mas foi de propósito.
Na letra D, você sabe jogar damas? Damas aqui é um vocábulo polissêmico e essa polissemia gerou ambiguidade? Não, não gerou. Quando ele diz sabe jogar damas, ele não é jogar a mulher, é jogar damas lá do jogo, é sem ambiguidade. E na letra E, na vida tudo passa, até a uva passa. Quando ele fala ali tudo passa, ele gerou ambiguidade de propósito. Ó, então, no primeiro caso, quando a gente olha a primeira vez para esse passa, a gente pensa no verbo. Mas aí quando a gente continua a ler, a gente vê que esse passa pode ser o passa de uva passa. Então, ele está explorando aí, ele está gerando ambiguidade intencionalmente. É isso que você vai ver depois na aula de ambiguidade. A ambiguidade pode ser do bem. A ambiguidade ela é muito utilizada na linguagem de marketing, em provérbios. Questão 15. A polissemia, possibilidade de uma palavra ter mais de um sentido, está presente em todas as frases abaixo. Então, a banca quer que você identifique. Essa aí tá linda. Isso aí foi FGV. Olha a diferença. A polissemia, possibilidade de ter mais de um sentido, polissemia está presente nas frases. Quando ela fala que a polissemia está presente, ela está batendo no seu ombro e dizendo o seguinte, ó, em todos os casos, a polissemia, menos em um, se ela está presente, é porque ela gerou ambiguidade. Ó, em todos os casos, exceto em um. É isso que você tem que entender desse enunciado da FGV. Por quê? Porque se ela diz que ela está presente nas frases, tá vendo isso aqui? É porque, olhe para mim, olha a diferença para a questão 14. Na questão 14, a polissemia estava presente? Não. Na letra A, não. Por quê? Porque daria para ver, era só ler, que você veria que vela aqui não é a vela que você acende. Então, o vocábulo é polissêmico, mas a frase não tinha polissemia, porque ela explorava um único sentido. Então, vou repetir. Quando a palavra é polissêmica, dependendo do contexto, ele não vai explorar mais de um sentido, dependendo do contexto. A banca está dizendo, a FGV está dizendo aqui, que a polissemia não foi desfeita pelo contexto em todas as frases. Ou seja, o contexto não resolveu. Ela está presente nas frases. Vamos achar? Exceto em uma. Letra A. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Aí você vira um farejador de polissemia. Amanhã é o amanhã, amanhã é o amanhã, amanhã. Será que amanhã é o amanhã? Ou poderia ser outro amanhã? Muita gente ficou na dúvida. Vou guardar a letra A. Letra B. CBN, a rádio que toca a notícia. Veja. Toca. Quando você olha para o vocábulo toca, pode ser o toca de tocar, ouvir a notícia, né? Fazer você ouvir a notícia. E pode ser tocar de levar adiante, transmitir. Entendeu? Ó, levar adiante. Ó, eu vou tocar a notícia, eu vou levar adiante. Então, eu vou tocar, repare, ó, eu vou tocar no sentido de, ó, tocar para você ouvir, porque é uma rádio. Mas eu posso também tocar a notícia no sentido de perpetuar a notícia. Vamos tocar? Você não fala muito assim? Esse é o sentido figurado do tocar. Você fala assim, vou tocar esse trabalho. Deixa comigo, eu vou tocar esse trabalho. É o sentido de realizar, perpetuar aquela tarefa. Essa polissemia gerou ambiguidade? Sim. É uma ambiguidade ruim? Não, ambiguidade
intencional, mas gerou. Então, está presente. Eu quero aquela em que não esteja presente a polissemia. C, na vida tudo é passageiro. Essa aqui você já viu. A polissemia está presente? Sim. Por quê? Passageiro pode ser o sentido de tudo passa, do verbo passar. E passageiro pode ser a pessoa que anda ali no ônibus. Veja, o contexto esclareceu? Não. Ambiguidade intencional, a polissemia está presente. D, os dentes do pente. Muita gente ficou em dúvida na D, porque viu aqui, ó, dentes do pente. Ai, Dri, existe dente, que é o dente da boca, e dente, que por analogia, é o sentido figurado, é o dente do pente, né? Que é lá o dente, né, do pente, que é a extremidade do pente. Por analogia, a boca, ao dente da boca. E aí? Houve polissemia ou só há um sentido? Os dentes do pente mordem o couro cabeludo. Quando você olhou aqui para o pente, aí parecia um único sentido. Mas quando ele fala mordem, ele está explorando o segundo sentido. Na prova, a galera ficou em dúvida entre A e D. Mas a D explora os dois sentidos. O primeiro sentido está aqui no pente e o segundo sentido está aqui no mordem. Entendeu? Então, há polissemia, sim, na letra D. E a letra E? Os surdos da bateria. Essa aí é tranquila, ó. Os surdos da bateria. Quando você olha o surdo, surdo pode ser, né, o surdo que faz parte mesmo da bateria, que é o sentido real, né, enfim. Os dois são denotativos. Os surdos do instrumento musical e os surdos da deficiência. Então, veja, explorou os dois? Sim, porque aqui ele fala de um e aqui ele fala de outro, não escutam. Então, repare, se explorou, então a polissemia se fez presente na frase. Resposta, letra A. Houve gente entrando com recurso na letra A, agora eu vou dizer por que a banca não aceitou e não aceitaria mesmo, não caberia recurso nessa questão. Houve gente perguntando assim, poxa, mas o amanhã aqui não poderia ser para o futuro? Não poderia ser, ó, muita gente questionou, existe o amanhã, que é o amanhã mesmo, o dia seguinte, e o amanhã futuro. Veja, só que quando ele linka o amanhã ao hoje, quando ele faz essa conexão, dá para ver, vou repetir, ó, existe o amanhã, que é o dia seguinte, e existe um amanhã, que é o futuro. Realmente, o amanhã, ele é um vocábulo polissêmico. Quando você fala assim, ó, ninguém sabe o amanhã. Vou poupar, porque ninguém sabe como vai ser o amanhã. Não é o amanhã dia seguinte, é o amanhã futuro. Então, muita gente entrou com recurso embasado mesmo na letra A. Só que, por que a banca não aceita? Porque o contexto desfez. Quando ele diz hoje, só pode ser amanhã, dia seguinte. Se estivesse solto assim, ninguém sabe, ou amanhã, aí poderia ser o dia seguinte ou o futuro. Você entendeu? Mas quando ele fala não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, correlato a hoje, então amanhã, se hoje é o dia atual, então amanhã, obrigatoriamente, nesse contexto, é o dia seguinte. A FGV é demais, porque ela trouxe um vocábulo. Então, vou repetir. Na letra A polissemia está no vocábulo, olha que demais, está na palavra, essa palavra é polissêmica, vou escrever assim ainda, para você entender ainda mais, ó,
o vocábulo é polissêmico, a palavra é polissêmica, porém, o contexto desfez. Se o contexto desfez, se o contexto resolve, então a polissemia não está presente na frase. Para estar presente na frase, ela tem que estar presente no contexto. É quando o contexto não resolve. E a letra A, o contexto resolveu. Em todas as outras, não. Ó, toca pode ser ouvir. A outra, tudo é passageiro, pode ser aquilo que passa, menos o motorista. Aqui, dente, que foi o que deixou a galera mais na dúvida, pode ser dente do pente, mas depois vem dente do pente morde o couro cabeludo. Então, é o dente da boca mesmo. Então, são os dois sentidos. E os surdos, eu acho que o mais complexo aqui seria a letra D, entendeu? Mas com esse mordem aqui, eu tenho os dois sentidos, ó, do pente e de morder. E na letra A, só há um sentido, o hoje. Amanhã, relativo a hoje. A banca parece que faz prova com um corpo de psicólogos ao lado. Estamos aqui com o FGV, porque FGV é a banca que mais bem explora esse assunto. Então, estou te pedindo licença para trazer uma sequência de questões da FGV. É tudo FGV. A partir de agora. E aí depois a gente finaliza com o Sebrasp. E confia em mim, se você aprender com a FGV, cara, você pode fazer qualquer outra prova que você vai resolver. Passou por FGV, você está feito em semântica. A frase abaixo, cuja estruturação apela para a polissemia de um vocábulo. Então, veja. Apela. FGV é banca de enunciado. Então, quando ela fala apela, ela está falando do quê? Ela está dizendo que ela quer uma polissemia na frase, no contexto. E ela quer uma polissemia intencional. Então, não é para você ficar procurando apenas uma palavra que seja polissêmica, que tenha mais de um sentido. É para você procurar uma palavra que tenha mais de um sentido, mas que esteja sendo intencionalmente explorado. Já te digo que na prova, isso aí foi TCE do Tocantins, a galera ficou em dúvida entre A e E. A e E. E aí? A aula está rolando ao vivo. Depois você repete essa dúvida em relação a que alternativa é essa dúvida. Eu já te respondo, tá? Não estou entendendo o que você está falando. Daqui a pouco eu respondo. Olha aqui. Por que a galera ficou em dúvida entre A e E? Porque a letra A diz assim, ó, sábio lê livros, mas também a vida. Então, vê, qual é o vocábulo polissêmico aqui? O sábio. Ó, o sábio, ele é que dá origem à polissemia do verbo ler. Peraí, vou marcar o ler, senão você vai achar aqui. Ó, tá vendo aqui o ler? É por causa do sábio, ó. Porque aqui eu posso dizer, ó, o sábio lê livros, mas também lê a vida. Então, repare, quando ele fala ali, sábio lê, primeira ocorrência do ler, ligado a sábio lê livros, é ler de leitura, né? Na segunda ocorrência, o sábio lê a vida, agora é o sábio compreendendo a vida. Então, ler, no primeiro caso, é ler de decodificar as palavras e, o segundo caso, decodificar a vida. É a mesma coisa, a gente usa muito o verbo ler, a gente fala com esse duplo sentido, né? O verbo ler é um verbo polissêmico, porque você pode dizer assim, tem o ler que você usa comumente, e ao ler, o verbo ler metafórico. Ó, no primeiro caso, o sentido é denotativo, ler livros. No segundo caso, é o sábio
compreendendo a vida. É o sentido figurado. Isso é polissemia. E a gente usa muito esse segundo sentido, né? Ah, ele me lê. Ele é capaz de me ler. Você fala assim, nossa, ele é capaz de me ler. Ou seja, ele lê você, ele compreende você. Há duplo sentido. Na letra E, muita gente marcou aí, ficou em dúvida na E, porque, ó, champanhe, borbulhas espumantes, brancas, como as pérolas de Cleópatra. Aí muita gente olhou para a palavra pérola e falou, poxa, mas pérola é um vocábulo polissêmico, né? Porque você tem as pérolas, que são as pedras, e pérolas no sentido, né, figurado, que é, nossa, Cleópatra veio com muitas pérolas, né, que são as frases de Cleópatra, os pensamentos de Cleópatra. Então, vou repetir, pérola no sentido real e pérola no sentido figurado. Ah, ela falou uma pérola. E às vezes até é irônico o sentido de pérola, o segundo sentido. Já reparou? Só que veja, como a banca tinha dito apela, então veja, aqui é o contexto. Ó, na letra E, o contexto não resolveu, não. Resolveu, porque ele diz, ó, borbulhas espumantes brancas como as pérolas de Cleópatra. Quando eu vejo lá o brancas, dá para ver que pérolas aqui está no sentido das pedras, no seu sentido real e não figurado. Aqui, a polissemia. Havia polissemia? Na frase, não. O vocábulo é polissêmico? Sim, mas não havia polissemia na frase. Resposta à letra A. O que você aprendeu com essa questão? Aprendeu que o vocábulo, ó, tanto o verbo ler quanto pérolas, nós temos aqui vocábulos polissêmicos. Os dois são polissêmicos, mas somente em um a polissemia foi explorada. Apelar é explorar, explora a polissemia no contexto. É a polissemia intencional. Tá bom? Resposta à letra A. Foi? Pegou? Legal, né? Questão 17, mais uma da FGV TRT, da 16ª região. Em 4 das frases abaixo, há polissemias intencionais. Pronto, você já sabe o que é isso, né? Polissemia intencional. Ou seja, a polissemia de propósito. É a polissemia explorada na frase. Polissemia intencional é a polissemia, vou colocar de novo, ó, exploradas no contexto. Relacionadas à empresa responsável por elas. Assinale a única frase isenta de polissemia. Então, primeiro, você vira um farejador de vocábulos polissêmicos. Dá trabalho procurar. Tem que procurar. E outra coisa, lembra que FGV não dá ponto sem nó. Não é à toa que ela colocou que é um jornal que falou. Não é à toa que ela colocou que foi um restaurante que disse isso. Não foi à toa que ela disse que foi uma empresa de ônibus que falou isso. Todas as informações que a FGV coloca, ela coloca como se fosse uma charada para você resolver. Então, se você estiver na dúvida, olhe para o que está entre parênteses. Isso aí pode resolver a polissemia. Ó, letra A. Jornal falando, ó, notícia e cafezinho devem ser quentes, tá? Então, quente aqui, achei, Dri, achei. Por quê? Ó como jornal, ó como saber que foi um jornal que disse isso ajuda. Por quê? Porque pode ser quente relativo à temperatura, né? Então, é quente no sentido de temperatura e pode ser quente no sentido de recente, né? Relevante. Um sentido real e outro figurado. Explorou a polissemia? Sim, explorou. Então, é intencional. Por que eu sei que explorou? Porque, ó, um sentido mandava a seta para cafezinho e o outro para notícia.
Então, explorou o sentido, polissemia intencional. B, aqui levamos a massa em consideração. Veja, dizer que foi um restaurante que disse isso salva, né? Por quê? Achei o vocábulo polissêmico, ó, massa. Então, massa pode ser a massa da comida, né? A massa da comida. Eu vou colocando aqui só para você depois, quando for resolver, lembrar. A massa com que se prepara a comida, ou a massa que é o povo em consideração. Tá, ambiguidade intencional. C, essa aí cai toda hora em prova, né? Você nunca mais vai esquecer. A vida é passageira. Agora, a primeira vez, muitos alunos fizeram essa prova aí e não entenderam. Cuidado, parece fácil, é porque você está fazendo várias. Passageira aqui é um vocábulo ambíguo, é polissêmico e é ambíguo, porque pode ser o verbo passar e pode ser o passageiro do ônibus. Então, ó, verbo passar, já falamos isso, e pode ser o passageiro do ônibus, a pessoa que pega o ônibus. Tá, delegacia. Estamos presos ao dever. Muita gente ficou em dúvida também na D e E. Ó, estamos presos ao dever. E aí? Preso. Porque quando ele diz preso, pode ser preso da prisão, e a delegacia tem a ver com isso, né? Nesse contexto de delegacia. Então, ó, se a gente for pensar que foi a delegacia que disse isso, tem a ver com prisão. Ou pode ser no sentido de comprometimento. Comprometidos com o dever. Entendeu? Se você for pensar na palavra dever. Pronto. Explorou. Ó, dois sentidos. Repare. Ó, passageira. Todos aqui que eu mostrei para você, ó, passageira. Poderia ser relativo à vida, vida que passa, ou passageira da empresa de ônibus. Por isso que a banca colocou os parênteses, ó, levamos a massa. Massa pode ser a massa do restaurante, do preparo, ou a massa, quando ele diz em consideração, é o cliente, é o povo que chega para ser atendido. Então, em todos os casos, veja, a palavra, ela possuía duplo sentido, e esse duplo sentido foi explorado. Olhe para a letra E. Nossa fé nunca nos abandona. Fé. Muita gente ficou na dúvida porque falou assim, poxa, mas fé abandona? Fé abandona alguém? Mas fé não é uma pessoa? Pô, mas aí você está pensando em outra coisa. Você está pensando, olha só, quando ele diz nossa fé nunca nos abandona, ele está numa construção, fé aqui está no sentido, isso aqui é uma figura de linguagem que a gente chama de personificação ou prosopopeia. O que há é uma personificação da fé, porque a fé é como se fosse uma pessoa, tá? Tudo bem? Tá. Mas há uma polissemia, ó, você tinha que marcar uma frase que não tivesse polissemia. A letra E não tem. Quando ele diz banco, nossa fé nunca nos abandona, veja, ele está personificando a fé, mas ele não está explorando mais de um sentido de fé. É fé mesmo. É a fé de acreditar. Resposta, letra E. Aí muita gente também viajou dizendo assim, mas tem negócio de fé pública. Lado direito, não tem? Mas, poxa, que isso? Né? Mas nem é isso que ele está... Ele nem explorou essa fé aí de fé pública. Então, nesse caso aí, veja, ele só disse que a fé não vai largar o banco. O banco acredita. Aproveitando aqui a dúvida do chat, a questão 15, letra B, rádio também pode ser polissêmica, a palavra rádio, por representar uma parte do corpo humano, o antebraço. É mesmo, né? Mas nesse contexto, não. A rádio que toca a notícia, aí seria a rádio no sentido de tocar o antebraço, tocando a notícia.
E aí seria a rádio a transmissão da notícia, a rádio mesmo, né? A rádio e rádio, parte do corpo. Eu não acho que... até porque eu já vi essa frase em outras questões da FGV, e ela brincando com o verbo tocar, sabe? Eu não vejo aí... Entendo que rádio aí é um vocábulo polissêmico, porque, olha a pergunta do chat, que é interessante. Rádio é um vocábulo polissêmico, mas essa polissemia, porque, né, você tem a rádio lá, a rádio CBN, e rádio parte do corpo. Só que essa polissemia não foi explorada. E ela não está presente. A polissemia de rádio aqui, eu não a vejo presente na frase, mas eu vejo na palavra toca, do verbo tocar. Então, como a banca queria a polissemia presente na frase, para mim, essa polissemia não foi explorada. Pergunta ótima. Então, repare que, às vezes, você vê que a palavra tem mais de um sentido, só que não foi explorado. Então, existe o vocábulo polissêmico e existe a polissemia que é explorada. Tem rádio estação, rádio aparelho, rádio osso. É isso mesmo. Adri, eu estou viajando, minha filha, eu já estou ficando doidinha. Mas é normal, porque você está resolvendo questões da FGV. Se ela viaja, por que você não pode viajar?